Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lembra do nosso risquinho de uvas que nós fizemos? A sombra, né? As sombras que nós montamos? Bom, alguns colegas pediram para eu fazer a pintura das uvinhas e da folha, terminar, né, esse arranjinho. Então, vamos fazer hoje? Eu vou pintar essas uvas para o tom roxo, porque também eu recebi pedidos referente a uvas roxas. As pessoas queriam que eu fizesse pintura de uvas roxas, uma vez que eu fiz as verdes também. Eu vou sair fazendo hoje aqui um guia de cores, tá bem? Eu vou pintar primeiro essas três e vou enchê-las todas três só com violeta, totalmente violeta. Bom, Ione, você que pediu, não é, a uva roxinha. Essa uva, eu diria que é aquela mais fácil que a gente tem para pintar. A gente enche tudo de violeta, aí vem com o branco, faz a separaçãozinha, mancha um pouquinho. Eu costumo fazer logo isso aí, ó. Faço a separação de uma uvinha e outra. Se você tiver, assim, uma certa preocupação, se vai dar certo essa separação, passa o grafite, pega o seu lápis aí, marca com ele, para você encontrar a separaçãozinha dessas uvas. Depois, você vem colocando o branco. Eu já passei diretamente com o meu pincel e com o branco, fiz a separaçãozinha, agora eu vou espalhando esse branco aí em cima desse violeta. Veja que eu não usei outro tom, foram apenas esses dois. Coloco uma luz mais formada aí em cima, até então, luminosidade, e coloco um brilho, um excessozinho também. Eu pego tinta, mas que na quina do meu pincel. Essa, para eu ter assim um controle, né, maior, levar menos tinta. Vou espalhando essa tinta na região onde eu quero deixar mais luminosidade, e depois eu venho só com excessozinho, olha, e deixo lá um brilhinho. 1, 2, 3 brilhinhos, vai aí da sua vontade. Essa outra, eu vou trazer também um pouco de luminosidade para ela. Veja que apenas com esses dois tons, a gente ganha uma ideia de uva. Vou espalhando o branco. Você vai colocar esse branco na quantidade que você quiser. E depois, você vai aí com excessozinho, deixa um brilhinho em cima da sua uva. Essas daí estão prontas. Agora, eu vou fazer a pintura dessas outras também roxinhas. Todas serão nesse tom assim, roxinho. Só que para essa, eu vou usar o violeta e vou usar o azul marinho. Você poderia estar usando também o azul petróleo, mas deixa o azul petróleo quieto, que a gente já usou muito ele. Eu vou usar o violeta e o azul marinho. Outra coisa, você não tem o azul marinho, você pode também estar colocando aí preto, viu? Fazendo uma sombra preta aí embaixo, mais marcadinho. Vou emendar essas duas tonalidades, o azul marinho e o violeta. Olha só, ele já muda um pouco a tonalidade, tá vendo? A gente já percebe uma diferença entre os tons dessa primeira uva e dessa segunda, né? Na base dela, a gente já sente essa diferença. Para o lado esquerdo, eu vou deixar um pouco mais de luminosidade, mais central para o esquerdo. Então, eu vou colocar o violeta para esse lado, para o lado que eu quero mais clarinho. E o azul marinho, que é um pouco mais escuro, eu vou colocar do outro lado. Olha o quanto eu pintei de violeta aí para essa minha uvinha. Vou colocar logo o violeta da outra. Vamos espalhando esse violeta, preenchendo bem esse tecido. É uma sacaria bem rala, a gente precisa de uma quantidade de tinta maior para conseguir o preenchimento direitinho. E o restante para essa uvinha aí, eu vou preencher com o azul marinho. Vamos terminar com o azul e vamos emendar direitinho essas tonalidades. Olha só, já vai ficando uma separação entre uma uvinha e outra, porque realmente há uma diferença entre esses dois tons, sendo que o violeta é um toquezinho mais claro que o azul marinho. Essa daí a gente já percebe a separação. Vou terminar essa região dessa outra, essa parte mais de sombra dessa outra.
pode emendar bem as tonalidades, a gente não tá trabalhando com manchas em cima da casca da uva, a gente tá fazendo a base dela, pode ficar bem emendada, tá bom? Bom, estando pronta aí as bases das minhas uvinhas, agora eu vou usar apenas o branco. É claro que a gente poderia estar usando outros tons aí em cima, o azul bebê, o azul caribe, um pouco de verde, um pouco de siena natural, um pouco de púrpura. Olha, tantas cores, a gente poderia estar colocando uns toquezinhos por aí também, para dar umas manchas, para dar um colorido diferente. Mas para essas hoje, nós vamos usar apenas esses tons. Vamos trabalhar com guia de cores, assim, mais práticos, tá certo? Aí, eu coloquei a luminosidade das minhas uvas, a separação, assim, mais marcadinha. Vou manchar um pouquinho mais a região central e colocar um brilhinho. O brilhinho é aquele excessozinho de tinta que a gente deixa lá solto, tá certo? E outra coisa, esse branco, a gente não precisa emendar demais, esse branco de luminosidade. Pode deixar ele um pouquinho manchado também. Agora, vamos para essas uvas aí, esse cachinho que estão assim, mais grudadas. Eu vou pintar, fazer toda uma base, sem a preocupação se os meus risquinhos vão sumirem ou não. Geralmente, quando eu tenho cachos de uvas grandes para pintar, eu pinto um todo, eu faço um fundo geral e depois eu vou procurar encontrar essas uvinhas, independente de ainda ver os risquinhos ou não. Eu comecei aí usando o magenta, vou dar a sequência com o violeta, os tons do mais claro para o mais escuro. Vou aí passando, olha, a porção de violeta, emendando a esse magenta, deixando que todos os tons apareçam. Embora esse rosa desse magenta eu vá mesclar um pouco mais, tanto do azul marinho quanto do violeta, deixando ele um toque mais escurinho. Olha só, as partes que eu quero que estejam mais clarinhas, eu vou passando violeta. Você pode ir fazendo um fundo aí, já ganhando algumas separações, tá bom? Deixando uns pontos que tenha mais luz ou que receba as cores mais claras e os pontos mais escuros que vai recebendo os pontos de sombra, as cores mais escuras. No caso, eu coloquei a parte de fora com o magenta, vim com o violeta nessa região de cima, aí pintando um todo, emendando. Para essa aí de baixo, eu já tô tendo um cuidado de colocar o azul marinho e o violeta, dando uma separação. Olha só, embaixo eu tô pegando um pouco do magenta, tô pegando um pouco do violeta e tô ganhando esse toque mais rosado. Peguei um pouquinho de azul marinho e vou misturando tudo isso. Esse cachinho de uva nosso, ele vai ficar um cachinho de uva roxinho também, mas com um toque mais rosado. Para esse restante, eu vou fazer o uso do violeta, olha só, tá bem clarinho, não é? Vou puxar esse violeta, esse azul marinho, enfim, isso aí foi o azul marinho que eu coloquei agora, tá? Eu vou puxar esses tons para emendar um pouco a esse magenta e tirar esse toque muito rosado. Cadê os risquinhos, né, que nós tínhamos aí do desenho de cada uma das uvas? Sumiram todos, mas não tem problema. Como eu disse, você pode pegar o branco e sair fazendo as separações aí com o seu pincelzinho mesmo, mas se você achar que vai ficar muito difícil, você não tem uma noção de onde tá se sentindo perdido, não tem uma noção de onde colocar esse branco, você pega o grafite e sai passando, porque o grafite vai ficar só uma marquinha no seu tecido e você passando o pincel em cima, ela vai sumir. Então, se tem dificuldade, procura suas uvinhas com o grafite e depois você vem com o branco colocando a luminosidade, tá certo? O trabalho que eu iria fazer com o grafite, eu vou fazer ele diretamente com o branco e com o meu pincel, mas não seria diferente. Olha só, coloquei um pouquinho mais de magenta aí, olha os tons de fundo que ficou bonito, não é? Agora, olha, um pouquinho de tinta só de um lado do pincel. Aí, eu venho aí
desenhando as minhas uvinhas. Elas ficarão iguais estavam antes? Provavelmente não. Eu não estou vendo onde estão os riscos. Eu estou redesenhando essas uvinhas aí em cima. Importante é que não fique sobrando um pedaço aqui, outro ali. Por isso que é bom que a gente passe, se a gente não tiver uma prática em conseguir fazer essa separação, assim a gente faça com o grafite, tá certo? Aí, olha, essa uvinha, eu vou colocando ela em cima. A outra, consequentemente, já ficou embaixo, mas não teve sobras de espaços pintados de fundo para a uva. Aí, eu vou preenchendo para pegar todo o espaço pintado, não ficar sobras. Isso é importante para a gente ganhar uma noção geral. A gente não ficar, fazer uma circunferência aí e sobrar um pedacinho ainda lá à lateral. Fiz a separação de todas as minhas uvinhas, agora eu vou pegar o branco, espalhar em cima, trazendo aquela ideia de luminosidade. Vou arrumar um pouquinho as bordas, se precisar. Vou deixar, ó, uns excessozinhos de branco como brilho. E aí, eu vou fazer isso para todas as minhas uvinhas. Vou levar aquela porção de branco como luminosidade, ou seja, aquele branco que a gente espalha bem. E vou deixar uns brilhinhos aí, uns excessos aí em cima também. Essas que estão por trás, se você quiser colocar brilho, você coloca. Se você não quiser, você leva apenas um pouco de luminosidade, para elas não ficarem assim tão escuras. Pelo menos, essa do lado esquerdo, você poderia deixar ela até assim. Essa do lado direito, colocaria um pouco de luminosidade. Eu vou colocar para todas elas. Olha só, um pouquinho de luminosidade. Vou deixar um brilhinho também. É opcional, poderia não deixar. Vou levar um pouco de luz para essa aí também. E também vou colocar um brilhinho, que também caberia nem colocar, se eu quisesse. Mas vê que fica mais bonitinho, assim, quando a gente coloca luz, quando a gente coloca brilho, né? Fica bem mais bonita as nossas uvinhas. Bom, para esse cachinho aí, vai ficar dessa forma, é outra ideia. Então, vamos pintar essas outras últimas 4 uvinhas. Para essas últimas, eu vou enchendo aí com verde pistache. Eu vou fazer aquela uva já mais verdinha, roxinha, porém ainda um tanto verde. Eu vou colocar uma boa porção do verde pistache. Se você não tem o verde pistache, você pode estar usando aí o verde abacate, você pode estar usando verde maçã, embora o verde maçã dê um trabalhinho maior, porque ele é um toque transparente, né? Mas dá para fazer também com ele. Coloquei tudo isso aí de verde pistache e agora eu vou terminar o restante da minha uvinha com violeta. Vou encher com violeta e vou emendar essas 2 tonalidades do mesmo jeito que eu fiz com os outros tons. Olha só, ficou bem escuro aí, não foi? Nessa mistura de sépia e violeta, mas tudo bem. Essa parte aí de baixo eu já vou fazendo uma separação. Veja que eu deixei uma separação bem marcada de parte verde e parte violeta, parte luminosidade e parte sombra, vamos assim dizer. O tom mais escuro eu deixei mais para a região de sombra. Eu vou dar a volta aí com esse violeta, vou emendando ele esse verde vai se apagar um tanto, né? Vai ficar assim bem suave, olha, então eu reforço um pouquinho ele. Não tem necessidade de o verde pistache ficar aparecendo em sua tonalidade total, mas também pode ficar aparecendo como nessa uvinha aí de cima, tá certo? Aí eu vou completar, né, terminar de preencher toda essa região aí com violeta. Vamos mesclar novamente as 2 tonalidades. Se ao acaso você puxar mais do que gostaria para cima do verde, pode reforçar o verde. E essa aí embaixo também vou terminar ela toda com violeta, fazendo o mesmo processo, emendando os 2 tons. Pegue um pincelzinho pequeno, pegue um pincel número 4, um pincel número 6, para você estar aí fazendo a pintura das suas uvinhas, para você não acabar borrando. Elas são uvas pequenas,
Então, pincéis pequenos para a gente ir fazendo essa pintura, principalmente porque elas têm muitos detalhezinhos, manchinhas, coisinhas assim, né? Então, coisas com detalhes, os pincéis pequenos ajudam mais. Tudo isso aí preenchido, o fundo das minhas uvinhas prontas. Veja que a gente já percebe que elas estão um toque verde ainda. Então, a gente pega o branco e traz toda a luminosidade que a gente precisa e também os brilhinhos. Eu tô só arrumando aí essa parte do fora, né, do em volta da nossa uvinha. Se a sua uvinha ficar um pouquinho achatada em algumas laterais, né, não tem problema, as uvas, boa parte delas apresentam, principalmente se for um cacho grande, certo achatamento. Aí, eu tô melhorando o verde. Tô colocando um toquezinho mais, verde pistache, tá? Que nós usamos. E vamos passar o branco. Vamos pegar o branco, melhorar as nossas luminosidades e colocar os nossos brilhinhos. Olha só. Na hora que a gente sai colocando o branco, parece que ela se sobressai, não é? Ela vem mais acima. Ela pula de cima dessa sombra que tava ali tudo muito grudado. Aí, esse é o branco de luminosidade, ou seja, é um branco que eu tô colocando para espalhar ele em cima da minha uvinha. Aí, você dá uma melhorada nos contornos. O branco, ele vai mostrar os defeitinhos que possa ter aí no seu contorno. Aí, você dá uma arrumadinha. Colocado essa luminosidade, a gente vai colocar uns excessozinhos. Esses excessozinhos, eu gosto de colocá-los com quase nada de tinta na quininha do pincel, para eu ter um controle maior. Olha só, coloquei um pouco mais de luminosidade, aquela luminosidade mais manchada. Eu gosto de pintar a uva um tanto manchado. E vou colocando o excessozinho, que é o brilho. E fica pronta todas as nossas uvinhas. Agora, para as nossas folhinhas, eu vou fazer essas pequenininhas dessa forma, olha só. Vou colocar o verde pistache, eu vou usar o verde pistache e o verde oliva para nossa folhinha. E não vou fazer ela muito detalhada, porque ela é aquela folha pequenininha, novinha, que tem alguns galinhos, não menos importante, mas que não precisa de tantos detalhes. Aí, eu vou mesclando esses dois tons de verde oliva e o verde pistache. Vou colocando aqui umas sombras para essas bordas, olha só. Os toquezinhos para deixar um pouquinho mais escurinho em alguns cantinhos. Vou fazer também uma marquinha para a região central, fazendo uma separação, como se não fosse nenhuma folha de uva, como se fosse uma folhinha normal, que a gente faz aquela separação central. Aí, eu tô misturando os tons, vou terminar isso aí com verde oliva e marcar a parte central. Olha, gente, a pintura dessas folhinhas pequenininhas será dessa forma, tá? Eu vou só fazer essa misturinha de verde oliva e o verde pistache. Se alguma tiver uma sombra diferenciada, não tem problema. Não tem a necessidade de você tentar colocar esse verde oliva, no caso, no mesmo lugar que você colocou dessa primeira. Olha só essas outras. A pintura não é diferente. Vou colocando aí o meu verde pistache, vou colocar a porçãozinha de verde oliva. Observa apenas os pontos onde eu tô colocando, né, esse verde oliva, eu tô deixando ele mais voltado para a parte de baixo. Nesse preenchimento, no caso, na hora de fazer aquela sombra centralizada, eu vou puxar ela para o lado de cima, você entenderá. Olha só, tô colocando aí tudo isso de verde pistache, só vou usar esses dois tons mesmo. Emendei bem esse verde oliva embaixo, e essa sombra aí central, que eu tava falando, eu puxo ela para a parte de cima. O que eu coloquei embaixo, eu puxo para a região central. O que eu coloquei no centro, eu puxo para a região de cima. Essa outra folhinha eu vou fazendo do mesmo jeito. Já tô colocando aí um toquezinho do verde oliva, emendando ao pistache. Essa região, para o cabinho, eu tenho deixado mais escuro.
toda preenchida. Vou colocar um pouquinho mais de verde oliva, principalmente para essa região central. Essa daí eu puxei para todos os lados, essa sombra centralizada. Só melhorando o contorno aí em volta. E vamos pintar essa última, que não será diferente. O verde pistache, puxei ele até bastante grande. Para essas folhas maiores, eu vou precisar de mais tons. Puxei o verde oliva da região central para a parte de cima. Já tô colocando ele também embaixo. Nada de lavar pincel. Um tom vai se mesclando ao outro mesmo, o restinho de tinta do pincel. Eu vou utilizando ele para já ir manchando os outros tons. E tá pronta as nossas folhinhas, as nossas pequenas folhinhas. Agora, vamos colocar esse cabinho com verde oliva, ó. Colocar com verde oliva mesmo. Os demais eu coloco com sépia, eles são tipo galinhas mais sequinhos. O cabinho para essas uvinhas aí. Vou puxar aí atrás da folha também. E para esses cabinhos eu vou deixando assim. Vamos nos preocuparmos agora com a pintura dessa folha maior. Já passei aí um verde oliva, mas eu só limpei mesmo meu pincel aí em cima. Eu vou passar para essa região aí uma boa quantidade de verde pistache. Eu vou fazer a pintura dessa sem o uso do branco, vou deixar ela mais escura. Mas aí a outra eu vou colocar o branco, deixando mais suave, e aí você escolhe qual você gosta mais, tá bem? Vamos seguindo aí, colocando bastante verde pistache. Essas bordas você não precisa ter assim uma preocupação de deixar muito certinho. Eu tô deixando mais porque é como se a minha folha tivesse levemente dobrada. A parte de cima dela tivesse escondida, essa parte irregular dela tivesse escondida aí atrás, nesse pedacinho, tá? Isso aí é o verde oliva que eu tô colocando para essa região central. O restante da folha, eu vou passando também o verde pistache, mas eu já vou passando de uma forma mais solta. Eu não vou me preocupar em deixar essa pintura da borda certinha. Tô tentando preencher melhor aí o meu tecido. Essa minha sacaria, ela é bem... A tinta não penetra direito no tecido. Eu tenho que levar uma boa quantidade de tinta para conseguir fazer esse efeito, esse preenchimento. Olha só, a parte aí de fora eu já vou deixando irregular. Eu vou colocando com o pincel assim de lado para ir ficando bem irregular essa borda. Essa região aí de dentro eu já coloquei uma boa quantidade do verde oliva. Já trazendo, né, uma sombra, já pintando os dois tons juntos, deixando aí já uma sombra marcada. Aí, um pouco de verde oliva também. Aí, tem que uma curvaturazinha. E eu vou marcar com verde oliva. Essa região aí de baixo, você pode ir colocando também um pouco do verde oliva, deixando ela mais escurinha, igual as menores, né, essas folhas menores. Ou não, você pode também ir levando uma boa porção do verde pistache, uma vez que a pintura aí tá muito escura. Mas olha só, o verde oliva, ele não fica ruim para colocar para essas bordas. Tô colocando ele do mesmo jeito que coloquei o pistache na parte de cima, irregular. Vou aí brigando com o meu tecido para conseguir preencher direitinho. Não ficar aparecendo o branco do tecido, né? E vamos fazendo aí juntos o preenchimento dessa folhinha inteira para você ir vendo onde estou colocando as tonalidades desse verde pistache e desse verde oliva. Lembrando que eu vou usar para essa também um pouquinho do verde pântano. Veja que o verde pistache, eu acho que ele fica um pouco escuro aí em cima, tanto que na próxima folha eu vou colocar um pouco de branco. Eu gosto dessas folhas de uva um toque mais clarinhas, mas dependendo de onde você esteja pintando elas, elas podem vir até bem mais escuras do que essa que eu tô fazendo aí. Então, vamos usar as duas formas, uma com um pouco de branco e a outra só com os verdes mesmo, tendo a luminosidade dela como verde pistache, o verde mais clarinho. Coloquei bastante verde oliva,
por essa região aí embaixo, lembrando que você não precisa colocar o oliva, coloque se quiser. Você poderia deixar ela com verde pistache, dando a ideia de que ela está não se curvando para baixo, mas assim mais voltada para a região de luminosidade, para cima. Isso aí é o verde pântano, que eu vou escurecer principalmente essa parte onde se prende o cabinho. Olha as pequenininhas, que a gente escureceu esses cantinhos, não foi? Pronto, nessa daí ela é maior, mas nós também vamos escurecer. E essa sombra mais escura, ela tá sendo colocada aí com o verde pântano. Eu vou puxar também aí em cima umas ideias de nervuras. Vamos emendar bem essas tonalidades para não ficar manchado. Não preciso de manchas aí. E vou pegar basicamente nada de tinta no meu pincel, desse verde pântano, e vou só manchar umas ideias de nervurinhas aí em cima. Se alguma ficar mais marcada, eu vou apagando. A outra eu vou deixar ela mais expressiva, esse verde pântano, pra gente ir apagando, pra você ver como fazer, tá bom? Se bem que na outra, como era mais suave, poderíamos colocar... você pode estar colocando, uma vez que nós vamos usar o branco da outra folha, poderia estar colocando com o verde oliva, que é mais clarinho. Olha só, vamos começar a pintura do mesmo jeito, com o verde pistache para essas bordas. Essa daí está bem livre, não está se curvando a pontinha dela, então deixa bem irregular essa pintura de fora. As bordas da folhinha de uva costuma ser um tanto irregular. Olha o branco, onde já vai entrando aí, deixando mais suavidade em cima dessa parte que já tem mais luminosidade. O lugar onde usamos o nosso tom de verde mais suave, ou seja, o lugar que tem mais luz. Vou espalhar bastante branco aí por cima. Se você quiser colocar uma base já com branco aí embaixo, depois ir emendando o verde pistache, faça. Eu acho mais fácil de ir colocando o branco aí em cima, para ir ganhando um toque de verde pistache mais clarinho, mais suave mesmo. Olha só o quanto eu vou preenchendo aí. Já percebe-se que essa folha será mais clarinha. Essa formação dessa base, para ela, a gente já vê que terá tons mais suaves, mais claros. Será diferente da outra, que foi bem mais escurinha. Eu tô colocando, gente, verde oliva aí nessa região central. Vou marcar essa depressãozinha aí também. Vou dar continuidade nessa parte de baixo com o verde pistache e vou usar branco também para essa região de baixo. Eu quero deixar essa parte aí que eu tô pintando agora como se ela tivesse voltada mais para cima, mais para uma região de luz. E não para baixo, para um chão de onde não vem luminosidade, não é isso? Olha o quanto eu vou preenchendo aí. Você poderia estar terminando essa parte aí de dentro com o branco, ou pode terminar com o verde pistache mesmo e depois colocar o branco. Eu já vou colocando o branco, olha só. Não lavei pincel, eu quero mesmo que as tintas que tinha no meu pincel suje esse branco, deixando ele assim, ó, um verde clarinho, não totalmente branco, tá? Olha como ela ficou clarinha. Eu vou queimar um pouquinho essas bordas com o verde oliva. Esses cantinhos assim, ó, vou colocando um toquezinho de verde oliva e vou colocar verde pântano para essa região central. Ele dá um choque aí nessa região central porque tá tudo bem suave, né? Principalmente quando a gente puxar essas nervuras, aí aparece ele muito forte. Mas não se preocupe, a gente vai apagar ele bastante. Aí na sua casa, se você quiser, faz essas nervurinhas de verde oliva, mas faça elas do mesmo jeito que eu vou fazer com esse verde pântano. Eu vou colocar o verde pântano para ficar mais marcado mesmo e você ver direitinho, viu? Olha só, mesmo que eu tenha puxado esses risquinhos, essas nervurinhas assim bem fininhas, quase nada de tinta, mas olha que elas estão assim fortes demais aí em cima, não é? Escuras demais. Então, a gente vem apagando. Vou tirando esses excessos de tinta, esses poucos excessos, e vou apagando e apagando para ficar só a marquinha.
Não é para você sumir com isso aí, tá? É para você apagar de forma que vai ficando só a marquinha em cima da sua folha. Quanto mais der para apagar, melhor ficará, tá certo? Não quer dizer que você tem que apagar de tudo. Se você apagar de tudo, você tem que colocar de novo. Mas olha o quanto eu estou apagando. É como se esse verde que tá aí, esse verde pântano, fizesse parte dos verdes que já estavam aí e não tivesse solto aí em cima, jogado de qualquer forma, tá? Aí eu melhorei, acendi um pouquinho mais uma e aumentei, coloquei mais uma para outra. Continuo ainda apagando, mas veja que já melhorou bastante. Agora dá a impressão de que faz parte da folha, não que há um galhinho aí caído em cima da folha, né? Bom, gente, agora, né, estão prontas as nossas folhas, todas as nossas uvas. Para terminar isso aí, a gente vai colocar aqueles galinhos. Eu não gosto de mexer nesses fundos, assim, que tem essas folhinhas. Eu colocaria até algo mais discreto aí, só uma marquinha, como se passasse um galinho aí atrás. Mas lembrando a proposta do nosso risco, que tem esses galhos mais marcados, então eu vou também colocá-los mais marcados. Para esses galhos assim mais grossos, com aquela ideia de mais seco, eu vou colocar o sépia. Lembra que a gente colocou uns fininhos, segurando a uva com o verde oliva? Tudo bem. Se você nem tiver sépia, você coloca só verde oliva, tá bom? Mas para todo caso, eu vou colocar aí, eu vou refazer galinhos aí em cima. Tá diferente do meu risco, eu sei, mas também eu tô tentando livrar um pouco essas folhinhas que eu coloquei, essas folhinhas de segundo plano, né, que eu coloquei aí. Então, eu vou modificar um toquezinho esses galinhos que eu havia desenhado, não se preocupa. Você pode estar seguindo aí o seu risco aí em casa, se você conseguir visualizar, que vai dar certo do mesmo jeito, tá bem? Lembrando que você pode colocar a quantidade de galinhos que ali estava no risco, você pode colocar menos, você pode nem colocar, enfim, você vai fazendo o seu desenho, a sua pintura, como você gostar, como você vê que tá ficando bonito. Vai colocando. Se você achar que já tá bom de galinho, para. Se você achar que algum galinho não ficaria bom estando pintado ali, você não pinta, você deixa sem. Coloquei esses galinhos aí, tô colocando o branco. Vou colocar o branco aí com uma luminosidade, como esses primeiros que nós fizemos do lado direito. Colocar branco para todos eles, você pode colocar mais, você pode colocar menos, coloca de forma bem regular, não tenta fazer tudo assim muito certinho não, viu? Olha como eu tô colocando, eu tô jogando assim um branco aí em cima, deixando meio solto. Para essa parte aí, eu vou colocar mais uns galinhos. Você pode usar o pincel número 0 para você fazer os mais delicados. Eu tô aqui com o pincelzinho número 2, chato, bem cortadinho, bem lixado, aquele pincel bem velhinho, tá? Mas você pode estar usando o pincel número 0. Coloquei mais alguns aí, principalmente para essas flores de batidinhas, elas é uma região mais delicada. Coloque galinhos bem delicados, mais apagadinhos. Pode colocar também uma porçãozinha de branco para eles. Até mesmo esses assim fininhos, cabe você colocar um pouquinho de branco, tá certo? E assim, gente, vai ficando nosso desenho para hoje, né? Eu espero que tenha sido útil aí para Miriam, para Ione, para Ana Mota. As meninas, né, que me pediram aí para trazer essa ideia aí pra gente. Bom, olha só o resultado final, como ficou. Espero que seja útil para vocês aí também de um modo geral. Beijos e até um próximo vídeo. Tchau!